Vamos abrir a palavra de Deus nessa noite. Vamos continuar falando sobre os 7 selos do Apocalipse. E hoje eu vou falar só sobre um, por causa do tempo, tá? Abra em Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6. Vamos ler nessa noite dos versículos 9 ao 11. Apocalipse capítulo 6. Tem sido muito bom para mim estudar, ler o Apocalipse novamente. Tem sido um tempo maravilhoso lê-lo mais uma vez. Apocalipse 6, vamos ler nessa noite dos versículos 9 até o 11. Vamos ler, estudar um único selo essa noite. Deus abençoe você que está aqui em Londrina, você que nos vê de outras cidades, pessoal de Campinas sempre aqui conosco, Hortolândia, pessoal de Sumaré. Deus abençoe sua vida, Campinas, e outras cidades que estão ali conosco nos vendo. Que Deus te abençoe. Vamos ler. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz dizendo: até quando, ó Senhor, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e de seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Senhor, esse é um texto muito importante para nós, como continuação aqui dos selos do Apocalipse. Abençoe aqueles que me veem nesta noite, que o Senhor possa fazer aquilo que só Tu podes fazer. Abra o nosso coração, abra a nossa mente, para que entendamos tudo quanto vamos ouvir. Eu te louvo nessa noite, por aqueles que me veem e por aqueles que me ouvem nesse tempo de culto. Eu oro e te dou graças em Cristo Jesus. Amém, amém. Irmãos, nós vamos ver algumas verdades sobre esse 5º selo. Nós não teremos mais tempo de entrarmos no 6º. Eu ia mesmo propositalmente falar apenas do 5º selo. Domingo passado falamos sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Hoje nós vamos ver sobre o 5º selo. E algo interessante para entendermos aqui na introdução é que quanto mais severa a perseguição contra os cristãos, mais os santos no céu clamam. Mas eles clamam a Deus para julgar os habitantes que habitam sobre a terra. Nós vamos ver nessa noite 5 lições que esses 2 versículos nos mostram. 5. A primeira delas está no versículo 9. Acompanhe comigo. As almas dos que morreram pela sua fé estão no céu. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Irmãos, notem, com a abertura do 5º selo, muda-se o cenário. Da terra passa-se ao céu. Passamos da causa ao efeito. Essas pessoas foram mortas, mas ainda não ressuscitaram. As almas sobrevivem sim, fora do corpo, e são conscientes, porque essas almas estão no céu. Elas não estão dormindo como alguns creem, elas estão no céu. Essa é a nossa convicção, essa é a nossa gloriosa convicção, que morrer é estar com Cristo. Aí nós entendemos 2 Coríntios 5:8, que Paulo diz que morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Paulo diz que morrer é partir não para o purgatório, nem para o túmulo, não em sucessivas reencarnações, mas para estar com Cristo, para estar com Ele, é entrar na posse do reino.
Notem, irmãos, que o versículo 9 diz que a morte não os havia separado de Deus. Por isso que a morte para o apóstolo Paulo não é uma tragédia. Para nós morrer não é uma tragédia. Eu sei que nós temos vivido dias desafiadores em tempos de coronavírus. Mas, irmãos, para nós fechar os olhos aqui é abrir os olhos no céu, para aqueles que são. Por isso Paulo chegou a dizer em Filipenses 1:21 que para ele o viver era Cristo e o morrer era lucro. Fechar os olhos para Paulo na terra era lucro. Para o veterano apóstolo, morrer era partir para estar com Cristo, que era incomparavelmente melhor. Como diz Filipenses 1:23, era estar em perfeita comunhão eterna com o Pai. Então a alma não dorme, ela reina com Cristo, esperando sim a ressurreição do corpo. Essa é a convicção, irmãos, que temos, que fechar os olhos aqui é estar num antigozo com o Senhor, aguardando apenas a ressurreição do corpo, e isso dar-se-á na segunda e única vinda de Cristo para buscar a igreja. Segundo, ainda no versículo 9 nós aprendemos que Deus não poupou essas pessoas do martírio, mas deu-lhes poder para morrerem por causa da palavra. Olha o versículo 9. As almas daqueles que tinham sido mortos, por que, Jesus? Por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Notem que esses mártires tinham sido fiéis a Deus e a sua palavra, e se dispuseram a morrer por ele. Os termos palavra de Deus e testemunho aparecem reiteradamente no Apocalipse. A frase aponta para os servos fiéis de Deus que viveram sustentando a palavra e o testemunho, enfrentando perseguição e morte, testificavam da graça e do amor do Senhor. Agora, muitos mártires, conhecidos e desconhecidos, morreram e ainda morrem por causa da fidelidade a Cristo e por causa de sua palavra. Muitos conhecidos de nós, todos os que estão na Escritura, talvez conhecidos de você, pessoas que morreram e pessoas que morrem nos campos. Policarpo mesmo foi um mártir. Ele morreu na estaca no dia 23 de fevereiro de 155 em Esmirna. Nós estudamos aqui a igreja de Esmirna. Ele morreu como um mártir por causa da fidelidade a Cristo e a sua palavra. Jesus deixou que passaríamos por isso claramente em seu sermão profético de Mateus 24, nos versículos 9 e 10. Ele diz assim: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo de Jesus, da grande tribulação, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Irmãos, notem uma coisa: a vinda de Cristo será precedida de um tempo de profunda angústia e dor. Esse é um tempo de grande angústia como nunca houve em toda a história. Enquanto os falsos vão se apostatar, os fiéis serão selados com o seu sangue e o seu testemunho, e preferirão a morte do que a apostasia. É exatamente por isso que em seu sermão profético, Jesus diz em Mateus 24, 22, que esse tempo da grande tribulação será abreviado por amor aos eleitos.
Jesus, em sua presciência antes de tudo existir, Ele abreviará esse tempo de dor e de caos como nunca visto, que a igreja passará por ele, por amor aos eleitos. Qualquer um que se entregue na defesa da justiça e da verdade de Deus, é como um sacrifício e uma oferta apresentada a Deus e aceita por Ele. Terceiro lugar, há uma terceira verdade aqui, ainda nesse quinto selo, está no versículo 10. As almas dos fiéis, nós vamos entender isso, pedem não vingança pessoal, mas a vindicação da glória do Deus Santo. 10. Clamaram em grande voz dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? A pergunta deles não é a mesma de Jesus, por quê? Mas até quando? A grande pergunta aqui, irmãos, é como conciliar essa pergunta como o perdão que Cristo ofereceu aos seus algozes na cruz, e a atitude de Estevão com seus apedrejadores. Esta é uma súplica por vingança por parte dos mártires. Irmãos, alguns acreditam nisso, pasmem vocês. Alguns, ao ler o versículo 10, acreditam com toda a força que esses homens, esses mártires, estavam clamando a Deus por vingança. Irmãos, absolutamente a resposta é não, porque isso seria indigno dos santos. Como alguém que já está no céu vai clamar por vingança? O clamor aqui não pede vingança pessoal, mas uma vindicação da justiça divina. Eles dizem: até quando? Aí nós entendemos Lucas 18:7, Jesus dizendo: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Não é um próprio grito de lamentação, mas o lamento pela honra de Deus. Esse é o clamor da igreja diante dos massacres. Até quando? Até quando, Senhor? Esse é o clamor dos santos. Até quando esperarás? Até quando esperarás, ó Rei dos reis e Senhor dos senhores? Irmãos, a vingança é uma atribuição exclusiva de Deus. Exclusiva. Romanos 12:19, Paulo diz assim: a Deus pertence a vingança. Só Ele pode fazer. Só Ele tem poder para isso, e só Ele pode fazer. Atos 7:60, Estevão ora, pedindo diante de um apedrejamento que Deus não imputasse àqueles homens as vossas transgressões. O verbo imputar aqui no grego, irmãos, era como se Estevão dissesse assim: Senhor, não coloque na conta deles o que eles estão fazendo a mim. É óbvio que os santos no céu não clamam por vingança. Eles dizem: até quando? Até quando? Vingar, a tentar assumir o comando que só pertence a Deus. Irmãos, Deus sabe o que fazer, quando fazer e na medida de fazer. Ele sabe tudo. Ele sabe quantos mártires ainda morrem. Nessa hora de culto que você me vê, há um mártir morrendo ao redor da terra, pela fidelidade à palavra e o testemunho diante de Deus.
Ele sabe de todas essas coisas. Deus, escute isso, vindicará seu povo e trará todos os seus inimigos a juízo. Porque a frase do versículo 10, os que habitam sobre a terra, se refere não a cada ser humano, mas à humanidade que é hostil a Deus, a sua palavra e o agir de Deus. Queridos, diz o Salmo 9 no verso 17, que naquele dia o perverso será como um restolho, vazio, sem valor. Sem valor. Quarto lugar, olha o versículo 11. As almas dos fiéis recebem vestes brancas, representando retidão, santidade e alegria. Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Ah, essa vestidura branca. A frase vestidura branca aparece um número de vezes no Apocalipse, significando vestes de retidão. Branco denota santidade. As vestes brancas, nós já vimos isso, elas falam de pureza. O que me chama a atenção é que esses mártires foram condenados na terra, mas no céu Deus lhe deu vestes brancas. Amado irmão, você que me vê, muitos homens na terra são condenados pelos próprios homens, são julgados pelos próprios homens, mas diante de Deus, ao pôr o pé lá, num anticlímax da eternidade, Deus nos dará vestes brancas, roupa branca. Estar no céu é bem-aventurança. As vestes brancas apontam para uma absoluta pureza da igreja. A igreja, ela não foi purificada pelo sofrimento, mas pelo sangue de Jesus. Não é o sofrimento que nos purifica, é o sangue de Jesus que nos purifica. Portanto, o sangue do Cordeiro exclui a glória humana. A igreja que fora liberta da condenação do pecado na justificação, do poder do pecado na santificação, agora ela está livre da presença do pecado na glorificação. Nada, irmãos, nada contaminado pode entrar no céu. Por isso, tendo um vislumbre dos glorificados, João diz em Apocalipse 7:9, depois dessas coisas, eu vi uma grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas e com palmas nas mãos. Amado, eu sinto tanto Deus em citar esse texto de Apocalipse 7:9, porque diz João que essa igreja no céu será inumerável, uma multidão que ninguém podia numerar. Depois ele diz que essa igreja será universal. E por quê? Porque ele viu pessoas de todas as nações, povos, tribos e línguas. Depois essa igreja será honrada. E por quê? Porque ela estará de pé diante do trono do Cordeiro. E mais, essa igreja será pura. E por quê? Porque ela estará diante daquele trono. Aquele trono, Pai, Filho e Espírito, aquele trono branco, o trono de Apocalipse capítulo 20. E diante desse trono, a igreja
estará vestida de vestiduras brancas, ela será pura, ela será incontaminada, e essa igreja será vencedora, porque ela estará com palmas nas mãos. Ela glorificará o Santo, o Poderoso, aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Então, todos, a igreja será vestida, todos, de roupas brancas, como sinal de pureza. No céu há espaço para todos, mas não há espaço para tudo. No céu não entrará pecado, no céu não existirá pecado. Lá estará um povo santo, um povo incontaminado, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Quinto lugar, quinta verdade desse quinto selo, ainda no versículo 11, ele diz que as almas dos fiéis estão descansando e não dormindo, até chegar o dia em que se completará o número de mártires. Irmãos, isso é tão maravilhoso. Algumas verdades aqui. Quanto é pouco de tempo? Diz assim o 11 no final: e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que iam sendo mortos, igualmente como eles foram. Irmãos, quanto é um pouco de tempo? Quanto é pouco tempo? Jesus se referia à sua iminente partida quando disse em João 7,33: ainda por pouco tempo estarei com vocês. E foi pouco tempo mesmo, foi pouco, porque do início do seu ministério até o fim do seu ministério, a crucificação, foram no máximo 36 meses, 38 meses. Então foi pouquíssimo tempo. João 12,35, ele diz assim: ainda por pouco tempo a luz estará com vocês. Olha que coisa forte, irmãos. Por pouco tempo a luz estará com vocês. Então ele diz assim: olha, descansem por pouco tempo. E nós estamos nesse pouco tempo, nós vivemos nesse pouco tempo. Em contraste, as almas debaixo do altar devem esperar pelo tempo que forem chamadas para o juízo, que ocorrerá na consumação. Esse pouco tempo, o término desse pouco tempo, terminará quando ele se pôr nas nuvens e a trombeta ressoar, e então ele levar com ele a igreja de Deus e dar início ao juízo. Mas antes disso, estamos no pouco tempo. O término desse pouco tempo chega, diz aqui o versículo 11, quando o número desses santos no céu completar-se. Ninguém na terra sabe quantos santos haverá, mas diz Apocalipse 7,9 que lemos, que João diz que é uma grande multidão, o qual ninguém podia enumerar. Ah, que coisa maravilhosa! Isso é o cumprimento da promessa feita a Abraão em Gênesis 15:5, feita por Deus. Deus diz para Abraão: olha para os céus e conta as estrelas, se o podes fazer, conte. E ele disse: será assim a tua posteridade, assim
depois de Adão, de Abraão, viemos nós. Essa é a promessa de Gênesis 15:5. Conte as estrelas, não há como contar. Ele mesmo diz em Hebreus 11:12, que o número é incontável. Irmãos, existem mais estrelas no céu do que areia no firmamento. Você sabia disso? Você sabia que existem mais estrelas no firmamento do que areia? Pega uma areia quando você for na praia e joga numa mesa e tenta contar. Você vai ficar a vida toda para contar. Deus sabe quantas estrelas são e chama cada uma pelo nome. E por ser grande em força e forte em poder, quando a chama, nenhuma delas vem a faltar. Deus sabe quem são, quantas são. Enquanto o número não for completado na terra, o juízo de Deus não virá. É por isso que a igreja não pode se calar. É exatamente por isso. Ela precisa anunciar que Jesus virá e não tardará. Vocês estão entendendo, irmãos, a importância do evangelismo? A importância de eu e você anunciarmos que Ele virá. Eu acho muito interessante um texto de 2 Pedro 3,12. Pedro diz que é possível apressar o dia da vinda de Deus. Aí eu pergunto a você que está em casa: como eu e você, meros mortais, podemos entrar no tempo kairós de Jesus e apressar a segunda vinda dele? É simples: pregando a palavra, levando o evangelho do reino às pessoas. Enquanto esse número não se cumprir, Ele não virá. E eu encorajo a você que está em casa nessa noite, irmão, fale de Jesus, fale desse Deus que você crê. Abra a sua boca e Deus a encherá. Fale de Jesus para as pessoas. Fale desse Deus que um dia vai voltar para buscá-lo. Irmãos, às vezes eu sinto até vergonha do quanto eu falava de Jesus para as pessoas e o quão pouco falo hoje. Nós precisamos falar. Apresse, diz Pedro. E como, Pedro? Abra a sua boca e fale que Jesus vai voltar, e então Ele vem. Então a segunda vinda de Jesus é apressada. Então Ele vem nas nuvens. Em nome de Jesus, você que me vê jovem, abra a sua boca, fale de Jesus para outros jovens. Você que tem a minha idade, em nome de Jesus, fale dele para outras pessoas. Você que já está de cabelos brancos e acha que Deus não tem mais nada para você, abra a sua boca. Deus o usará, talvez como nunca usou você. Fale de Jesus para outras pessoas, que enquanto esse número não for total, Jesus não vem. Abra a sua boca, pregue essa palavra, pregue esse evangelho do reino em nome de Jesus. Aí ele diz assim no final: até que também se complete o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Querido, escute: quanto mais perto do fim chegamos, mais feroz será o ataque de Satanás contra o povo de Deus. Quanto mais perto da consumação de todas as coisas chegarmos, mais feroz será o ataque de Satanás
contra a minha vida e contra a sua vida. Apocalipse 12:12, João diz assim: ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O diabo é uma serpente golpeada na cabeça, que está furiosa, sabendo que pouco tempo lhe resta e que sua sentença já foi lavrada. E qual é a sentença que foi dada a ele? Está em Apocalipse 20, no versículo 10. Em breve ele será lançado no lago de fogo. Em breve. Por isso, eu recebi um e-mail certa feita, eu me lembro o ano 2005, o início do seminário. Um aluno lá da minha classe mandou um e-mail, irmãos, eu nunca esqueci daquilo. Um homem, ele pisa na cabeça da serpente, ele mata uma serpente no deserto, e ele se afasta, ele recua, e aquele mesmo homem, ele fica olhando aquela serpente com a cabeça esmagada bater o seu corpo. Eu não sei se você sabe disso, mas a serpente, mesmo com a cabeça esmagada, o seu corpo bate, 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 derrubando todos que pode ao seu redor. A cabeça dele foi ferida em Gênesis 3:15. Tu lhe ferirá a cabeça. Jesus feriu a cabeça da serpente. Onde? Na cruz. E tu lhe ferirás o calcanhar. Onde essa promessa ou essa profecia se cumpriu? Na cruz, quando os seus pés lhe foram vazados. Tu, Jesus, lhe ferirás a cabeça, e tu, Satanás, lhe ferirás o calcanhar. Foi ferido, ele está ferido. Então ele quer derrubar a minha vida e a sua vida. E por quê? Porque pouco tempo lhe resta. Satanás sabe que a qualquer hora dessas, Jesus volta, institui-se o juízo de Deus imediatamente, porque depois que Jesus voltar, ninguém vai ficar aqui, irmãos. Acabou. Institui-se o juízo de Deus, Jesus julga vivos e mortos, e tudo acaba. Então ele quer matar você, ele quer matar seus filhos. E se existe um povo que está abatido e desanimado nessa pandemia, se chama crente. Aqueles que dizem que são. Ele quer matar você, ele quer matar seus filhos. Ele quer destruir você, e não é com coronavírus. Ele quer tirar a sua vida, ele quer matar você com desânimo, para que você abandone e saia do caminho e desista de tudo. E isso é o que ele tem feito dia após dia. Ele sabe que esse pouco tempo rapidamente se escoa. Eu quero te dizer uma palavra, escuta isso. Ele quer matar você, a mim. Ele quer destruir você, ele quer levar você para onde ele vai. Isso é muito sério. Agora diz o final do versículo 11. Isso aqui é tão maravilhoso. Ele diz assim: que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Notem, o Cordeiro está no controle.
Ele sabe todos quantos vão morrer. Isso é muito forte. Querido, Deus não é pego de surpresa, nem na sua morte, em nada. Ele sabe de tudo, no céu, na terra e até debaixo da terra. Ele sabe de tudo. É por isso que eu disse a vocês no domingo passado, que graça e ira misturam-se, aqui ainda assim, porque o Cordeiro está no controle. Nenhum fio de cabelo nosso pode ser tocado, sem que Deus saiba e permita. Sim, senhores, Satanás não pode tocar você, se Deus não permitir. Se ele não disser assim para esse cachorro, que ele é um cachorrinho na coleira de Deus: cachorro, até aí, cãozinho, não passe. Deus permite tudo, tudo. Ele é um cachorro adestrado na coleira de Deus, e ele só faz o que Deus lhe permite fazer. Porém, um dia, a paciência do Cordeiro chegará ao fim, e o seu cálice de ira irá transbordar, e o seu juízo sobre a terra virá. Deus mostra para você que está em casa, e para estes mártires, e para mim, que o seu sacrifício não foi um acidente, mas um apontamento. Perseguições aos cristãos amadurecem o juízo sobre o mundo, apressando o fim. Esse é o quinto selo. E eu quero dizer a vocês: Deus está no controle. Ele continua no controle, até que também se completasse o número de seus conservos, de seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Igreja de Deus, você que me vê nessa noite, quanto maior for a perseguição contra a igreja, mais perto de voltar Jesus está. Quanto maior for a nossa dor, quanto maior for o nosso sofrimento, mais perto Ele está de vir para nos buscar. Eu quero encorajar você nessa noite que me vê: descanse, Ele está no controle. Ele está no controle até da sua morte, de tudo. Eu sei que precisamos temer essa questão que estamos vivendo. Nós precisamos vigiar, mas a minha palavra para você é: tema ao Senhor, obedeça-o, honre-o, que ainda que o seu coração parar de bater aqui na terra, abrir-se-á no céu, em nome de Jesus. Amém.